Me que é, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba. Luísa Grilo, ministra da Educação, dispara contra os angolanos residentes na diáspora, ao dizer que o bom jovem fica mesmo aqui e faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai para o exterior não faz falta. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. A ministra da Educação não tem educação. Jota Privado, como assim? Vocês vão entender por quê. Ela está sendo cancelada no mais alto nível. Tá entendendo? É basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Querem vossas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar dinheiro público. E Ueri, divulga que a sua marca, faça como a Rosas Business Corporation, tá? Porque é the best in the country. Ah, mas Jota Privado, o que a Rosas Business Corporation faz? Simples, mano. A Manuel Rosas Business Corporation, tipo, você, por exemplo, que tem uma moto, tá? Ou pretendes comprar uma moto, tudo a Manuel Rosas Business Corporation trata. Você já tem essa moto, compraste a moto na Manuel Rosas Business Corporation e não consegues cuidar essa moto. Então o que é que você faz? Entra de novo em contato com a Manuel Rosas Business Corporation e eles irão fazer tudo por você. Tá entendendo? Gerenciamento e até pagamento. Mas como é que eles vão me pagar? Olha, se você ir lá, fala vir pelo Jota Privado e diz assim: quero o plano Plus, quero o plano Standard. O valor que você irá receber será de acordo com o contrato que você assinará com a Rosas Business Corporation. É basicamente isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. A ministra da Educação, de nome Luísa Grilo, foi convidado, né, não só ela, como o ministro do Desporto, como é que fala? O senhor Falcão e uma outra ministra, não sei quem é o nome, foram convidados em um debate que o CIPRA tem organizado, não sei se é mensalmente ou trimestralmente, não sei, né, com o nome Espaço Café. E eles, os dois, Falcão e a Luísa Grilo, simplesmente vieram a público dizer-nos aqui. Vamos lá ouvir, por favor. A primeira questão ao senhor ministro da Juventude e Desporto. Indo diretamente ao espírito do tema, e porque chamou esta atenção, o tema é Juventude, Orgulho Nacional e Produtividade. Nesta base, preocupa-me bastante ver milhares e milhares de jovens a fugirem do país, por que razão não sei, mas seguramente o Ministério já deve fazer uma apreciação. E se nós estamos a constatar estes jovens a fugirem do país, isto pode ser resultado da falta de orgulho, da perca do orgulho nacional. Será isto? Ou se não for, que medidas é que o governo tem estado a tomar para desencorajar esta onda de jovens fugirem do país? É uma preocupação enorme, porque nós estamos aqui a levantar a questão relacionada à qualidade dos quadros angolanos. E muitos dos que estão a viajar são pessoas que estão uns no setor público e no setor privado. Bom, como disse, desconheço muito as razões, tenho as minhas apreciações sobre isso, mas o certo é que nós estamos a perder quadros, talentos que vão ajudar o processo de desenvolvimento nos países de que emigram. Não sei se há alguma estratégia para desencorajar esta medida. É a primeira questão. A segunda questão. Muito obrigada. Vamos passar às questões, mas antes queríamos aqui, se calhar, um ponto de ordem. Eu acho que não é deselegante os convidados questionarem os nossos critérios em relação ao painel. Eu penso que podíamos ficar por aqui para evitar algum dissabor. Não é muito bom. Não é muito bom. A organização é soberana e pode convidar quem quiser. Agora, vocês também são livres de não gostarem dos facilitadores que estão aqui. Mas vamos respeitar esse momento, esse espaço que gostamos ou queremos que seja de diálogo aberto, objetivo, honesto, transparente. E ao invés de nos expressarmos com essas questões que são meramente subjetivas. A organização, mais uma vez, é soberana e sabe ou decide quem convidar. Gostaríamos que esse assunto não fosse mais levantado aqui entre nós, por favor. Não vamos estragar aqui o nosso diálogo. Obrigada.
Ia passar então a obrigado. palavra. Não, com todo prazer responder ao Fuca Muzemba. Né? Dizer-lhe com toda a abertura que nós não temos ainda dados objetivos sobre a qualidade dos jovens que saem do país. Dizer aleatoriamente que são quadros, primeiro temos que definir o que é o quadro. Né? E aqueles jovens que nós vemos nas redes sociais, desculpem a expressão, são maioritariamente molduras. Então, temos que ter algum discernimento nisto. Segundo, porque os reais quadros não fazem isso. Não aparecem nas redes sociais a falar mal do país. Estou a responder-lhe assim, depois questões de patriotismo aí no meio. Então, o jovem patriota não faz isso. E um jovem com qualidade não se comporta assim. Porque, aliás, com aquele tipo de comportamento, ele denega o seu direito de emprego lá onde ele está. Porque essa avaliação também é feita. Por outro lado, temos que ter consciência de que esta mobilidade juvenil hoje existe em todo lado. Na Europa, os jovens saem de um sítio para o outro. Em busca de quê? De melhor qualidade de vida. Ora, se na Europa, onde se diz que há tudo e mais alguma coisa, se nos Estados Unidos, se hoje for fazer um levantamento neste momento, devem ter entrado em Portugal mais de 800 jovens no último mês. Jovens americanos. Portanto, esta mobilidade, quanto mais o jovem melhorar o seu nível acadêmico, quanto mais se diferenciar, mais ele irá em busca de novas realidades, de outros enquadramentos, melhor qualidade de vida para si e para os seus. Agora, você próprio respondeu. Com esta mobilidade, com esta facilidade de mobilidade que hoje existe, com os níveis de salário que nós praticamos no país, da oferta de qualidade de vida no nível em que está, é natural que eu espero que os jovens que estão a sair possam, pelo menos lá fora, defender-se. E que não continuemos a exportar jovens para ir para as obras. Nós sentimos muito orgulho, como vimos há dias, um jovem angolano, né, que está na NASA. Isso é que nos orgulha. Jovens que saem do país, e podemos falar na ciência, podemos falar no desporto. Jovens que saem do país e que têm a bandeira no coração e mostram aquilo que valem. Agora, dizer só que o jovem saiu é um quadro. Quadro de quê? Quadro de quê? Mostrou o quê aqui no país? Relativamente à fuga de jovens, meu colega já disse tudo. Mas, felizmente para nós, o bom jovem fica mesmo aqui. E faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai não faz falta. Porque já foi assim, em 75, alguns estão lembrados, o Alves deve saber, em 75 muitos foram embora. Em 80, começaram a voltar outra vez. Em 90, voltaram. Agora também, este momento de crise, é momento de sair, depois hão de voltar. Os que efetivamente amam o seu país, são quadros, efetivamente, querem ver o seu país progredir, eles não vão, ficam aqui. Criticam a ministra Grilo, que não está a fazer bem as coisas, que o ensino não tem qualidade, a escola não tem carteira, mas estão aqui para ajudar a construir, a vencermos juntos os desafios. Não vão lá criticar lá longe, não, é aqui onde eles ficam, porque este é o seu país. Aqueles que vão para dormir debaixo da ponte, estão orgulhosos porque estão na Europa. Aqueles que estão na obra e não têm onde dormir, comem uma refeição por dia, estão contentes porque estão na Europa. Esses não são quadros. Os quadros são esses que estão aqui, a sofrermos juntos, todos juntos, para construir esse país que é de todos nós. Agora, diante disso tudo que ela acabou de dizer aqui, começaram a surgir informações de que a mesma ministra Luísa Grilo trava um concurso para favorecer fornecedores estrangeiros. Escutem bem, Luísa Grilo, ministra da Educação, é acusada de travar intencionalmente 2 concursos públicos aprovados em 2024 para aquisição de carteiras e mobiliários escolar. Fonte clubecapa.net. Vamos lá ouvir aqui, por favor.
E a família, vocês ouviram? Após isso, olha, começou a chover uma série de críticas. Eu nem vou comentar, tá? Eu vou deixar para com que as pessoas falem, tá? Vamos lá ouvir aqui, por favor. Fontes ligadas ao setor da educação alegam que os concursos públicos destinados ao apetrechamento de escolas públicas com carteiras, secretárias e armários escolares estão a ser deliberadamente travados pelo Ministério da Educação. Segundo as mesmas fontes, a paralisação compromete a participação de produtores nacionais em benefício de fornecedores estrangeiros. Os concursos, identificados como 007 UCPSG MED 2024 e 008 UCPSG MED 2024, visam dotar as escolas do ensino pré-escolar, primário e secundário de mobiliário escolar. Ambos foram autorizados pelo Presidente da República em agosto de 2024, por meio dos despachos presidenciais número 178 de 24/1/79/24. Apesar da autorização, os concursos só foram tornados públicos em novembro, tendo os atos públicos decorrido a 9 e 10 de dezembro de 2024. Desde então, passaram-se mais de 120 dias sem que os concorrentes aprovados tenham recebido os relatórios preliminares, uma etapa essencial no processo de adjudicação. Produtores nacionais denunciam que a morosidade no processo poderá inviabilizar a sua preparação e resposta atempada, criando condições para o recurso à importação. Alegam ainda que esta situação contraria o Decreto Presidencial 213/23, de 30 de outubro, que orienta as entidades públicas a priorizarem a compra de bens produzidos em Angola. Entretanto, surgem críticas à atuação da ministra Luísa Grilo e do secretário-geral do MED, Euclides Paz, por alegada má gestão e falta de transparência no processo. Foram também registadas exonerações e nomeações para cargos estratégicos ligados aos concursos, envolvendo indivíduos sem ligação direta ao Ministério, o que, segundo os críticos, compromete a lisura dos procedimentos. Face à situação, algumas vozes da sociedade civil apelam à intervenção do Executivo e questionam o papel de entidades como o Serviço Nacional de Contratação Pública, SNCP, e a própria fiscalização interna do Ministério da Educação. O Ministério da Educação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado dos concursos nem respondeu às questões sobre a entrega dos relatórios preliminares ou as alegações de favorecimento a fornecedores estrangeiros. Olá, eu chamo-me Feliciano Domingos, sou cidadão angolano. Atualmente encontro-me fora do país, como muitos angolanos. A razão de muitos saírem de Angola, as razões são inúmeras. Alguns saem por motivos econômicos, outros por motivos questão de estabilidade social, a questão de saúde mental, outros saem por motivos políticos e ainda por motivos de incompatibilidade, eu diria, existencial. Há pessoas, mediante a cultura de um povo, torna-lhes impossível se enquadrar numa da sociedade. No contexto angolano, é possível verificar então eu diria, o estado espiritual de certos partidos políticos, um estado mental de vingança, de remorso, de ressentimento com o cidadão comum. E este sentimento, por mais que se procure uma justificação, para outros não tem, a justificação não cabe, não tem um enquadramento lógico. Somos seres livres e somos angolanos, e assim sendo, sermos angolanos é uma decisão, e sendo uma decisão, nem sendo num território, não determina, eu diria, a nacionalidade de alguém. Por isso que temos os direitos humanos, na qual alguém pode determinar quando quiser deixar de ser de um país e ser de outro país, mediante as exigências de um e do outro país. Angola é de todos os angolanos, e quem instituiu o próprio Estado angolano não foi
pessoas particulares, não foram pessoas particulares, foram mesmo pessoas que se juntaram, formaram então uma outra coligação partidária para então erradicar o colonialismo e depois assim instituir uma instituição denominada Angola, que é independente e soberana, mas o que é soberano mesmo de facto é o povo. E quando falamos da soberania do povo, muitas vezes nós não entendemos o que isso significa. Significa dizer que o povo se autodetermina. Não é um partido político, nem uma coligação partidária que vai determinar ou definir o que significa a soberania do povo, mas é o próprio povo quem determina. Por esta razão, muitas vezes quando nós verificamos faltas de respeito, consideração, a violação dos direitos humanos, direitos básicos, o cidadão comum não se encaixa nesta definição de Angola, uma definição de um partido ou de outro, porque Angola devia ser uma Angola para todos, e quando muitos saem é por uma questão de inadequação existencial, não se consegue encaixar uma existência onde se há muita opressão, muita animosidade, muita, eu diria, perseguição partidária, perseguição por ter uma opinião diferente. Bem, vem uma palavra que vem de um líder de uma nação, ou de uma líder de uma nação, deve ser uma oratória recheada de consciência, recheada de entendimento, discernimento, compreensão de uma situação. As pessoas imigrando para fora, seja quais forem os motivos, não é uma razão de uma ministra açoitar as pessoas com palavras tão separatistas. Nós saímos de Angola, mas não porque nós não amamos Angola, na verdade é porque nós amamos tanto Angola que nos sentimos inadequados com o quadro em que se encontra Angola por causa da liderança. Não é uma questão política dizer que estou a ser partidário, estou a ser político, estou a ser apenas um observador que conhece bem a natureza política de Angola. Muitas vezes fui ter com ministros ou vice-ministros e a primeira coisa que dizem: onde está o teu cartão? O teu cartão de quê? De partidário? Não posso exercer uma função, um cargo público ou uma função laboral sem que eu seja de um partido ou do outro. Eu, como nacionalista, não preciso de me afiliar a um partido para eu ser um nacionalista, um patriota. Esta é uma questão que tem que se verificar. E também uma questão econômica, quando você verifica-se em vários países. Quando os cidadãos saem de um país e vão para outros países, não deixam de contribuir para o país. Na verdade, contribuem muito. Seja lá onde estiverem a viverem debaixo da ponte, como a ministra frisou, ou aí na construção civil, estão a exercer certa função que pode ser de benefício para o Estado angolano. Por exemplo, há pessoas que vivem no exterior e enviam uma quantia monetária para suas famílias, e aí já alivia, de certa forma, as circunstâncias lastimáveis que o povo enfrenta. E na verdade ajuda a economia angolana, porque estaremos a tirar verbas das outras economias, então estaremos a transferir para a economia nacional. E porque até muitas empresas estrangeiras estão aí em Angola a fazer também a mesma coisa, estão a trabalhar, mas os seus dinheiros enviam para as suas famílias, criando então uma fuga do dinheiro nacional, do mercado nacional. E se os que estão a sair também fora de Angola estiverem a fazer o mesmo, trabalhando nas suas capacidades e poderem transferir algum dinheiro para Angola, também ajudam a economia. E também estarão a ajudar a sociedade, porque estarão a aliviar uma ou outra família.
É preciso termos uma visão ampla do que constitui uma coisa, não apenas falar de maneira muito, eu diria, confinada. E também há muitos benefícios em questão de propriedade intelectual. Quando o angolano estiver no exterior, estará a aprender outras coisas que serão de benefício para a nação, para que quando o angolano voltará com mais capacidade e terá aprendido muita coisa no exterior que vai contribuir para a nação. Não saímos de Angola simplesmente porque, pronto, não amamos Angola, não. Na verdade, há muitos que estão aí a viver em Angola, que não amam Angola, odeiam o povo e estão mesmo aí com este propósito, simplesmente para demonstrar o ódio com grande intensidade. Então devem estar mesmo aí presente, porque eu tenho certeza que alguns membros, alguns líderes nacionais aí, têm os seus filhos no exterior. Será que esses filhos também não fazem falta? Esses filhos dos ministros, dos deputados, ou seja, quem for, ou um outro agente econômico lá com certo potencial econômico, tem os seus filhos e tal no exterior, também esses filhos também não fazem falta. Ou só quando é o filho do camponês, alguém que conseguiu superar, além da assistência do governo, além da assistência do Estado angolano, conseguiu superar e saiu fora de Angola para a procura de melhores condições de vida que o próprio Estado angolano não consegue prover. Ainda assim o governo vai atrás desses indivíduos que conseguiram superar. E devemos nos perguntar por que os jovens saem, por que as pessoas emigram. Não é porque essa análise foi muito superficial e eu diria insensível, porque o angolano, na verdade, ao contrário de muitas nações, o angolano, quando está em outras terras, se sente angolano e representa Angola, não é? Mas não quer dizer que o angolano é aquele que está na terra só, não se defende uma bandeira simplesmente num território, pode se defender em outros territórios, mas o coração está a pulsar por Angola, está a pulsar pelo povo, e pode fazer muita coisa. Você vê, países desenvolvidos têm muitas empresas, muitos cidadãos fora do seu território e aí estão a contribuir. Você vê mesmo em Angola, temos muitas empresas petrolíferas que estão a atuar, esses cidadãos estão aí a trabalhar, o estrangeiro, estão aí a trabalhar fora das suas terras e estão a contribuir para os seus países, não estão a contribuir para Angola só porque estão aí em Angola. Depois vão querer começar a dar certas vantagens financeiras e econômicas, ou seja, outras vantagens para o próprio estrangeiro só porque está em Angola, a pensar que está a ajudar a Angola. Não é assim que as coisas funcionam. Cada um estará a defender a sua bandeira. E por isso que o angolano, mesmo estando no exterior, estará a defender a sua bandeira. Não quer dizer que só porque o angolano está fora de Angola já deixou de ser angolano, já não ama mais Angola, já não ama mais o povo, já não ama mais a instituição que o povo construiu. Não foi uma criação privada. A própria Angola é uma formação, uma estruturação popular, por isso que anteriormente chamava-se República Popular de Angola, porque é o povo que construiu Angola, que criou Angola. Não há Angola sem povo. É o povo que criou Angola, não é um partido político, porque os partidos políticos precisam do próprio povo para se constituir. São indivíduos particulares que vêm das suas famílias, se organizam, vêm e se juntam e formam o que é chamado um Estado. Então o povo é que é soberano. O povo é que é o soberano, não é um partido. E quando se temos cargos e funções de liderança, devemos demonstrar um certo rigor de raciocínio, uma certa sofisticação mental na elaboração de certas oratórias, para ser mais inclusivo, para ser mais, eu diria, mais intelectual, que demonstra de facto que a pessoa leva um tempo para elaborar os seus pensamentos, mas de maneira, eu diria, que demonstre de facto uma maturidade social, maturidade política, uma visão além da percepção individual.
Porque ser um ministro, uma ministra ou um presidente não é uma visão apenas pessoal. Tem que se ver além fronteira, além da fronteira pessoal, tem que ser além da fronteira comunitária local, mas é para a dimensão nacional. Isso é que é liderança, isso é que é ser ministro, ministrar, e quando mais é a educação. E por ser o ministro da educação, poderia saber destas coisas, porque é ministra da educação, para educar as pessoas, de que a imigração tem suas facetas positivas e negativas, mas mediante algumas circunstâncias, muitas vezes quando o país não está bem, em qualquer parte do mundo, a imigração é mais evidente. Porque as pessoas saem para buscar melhores condições de vida, e muitas vezes mesmo é uma tática do governo para que os cidadãos consigam. É por isso mesmo, por exemplo, a China tem os seus cidadãos em qualquer parte do mundo a trabalhar em várias empresas, já seja porque eles não amam a China. Não, estão aí como soldados a representarem a China, soldados a representarem a Rússia, soldados a representarem os Estados Unidos, mas em função não militar, mas em função econômica, em função social, porque estaremos também a atuar como uma espécie de embaixadores culturais, embaixadores, mesmo só em questão de representação étnica, linguística. O facto de que aí um angolano estiver aí, estará a representar Angola. Ao falar, o seu interagir, está onde? Sou angolano. Só este facto já é de grande relevo, porque se nós permitirmos que os outros venham na nossa terra e nós não vamos nas suas terras, aí estaremos a falar novamente de colonização. Eles estão a vir, criam colônias, mas nós não estamos a criar nenhuma colônia nas suas terras. Então estaremos numa desvantagem, não é? Relativa. Não vou prolongar muito. Estamos juntos. Aqui é o Feliciano Domingos. Não fazem falta.